Olá pessoal, vamos resolver o exercício 15.4 que trata dos dados da Companhia Amazonense de Veículos. E o nosso assunto aqui é custos fixos, lucro e margem de contribuição. Essa vai ser a nossa abordagem. Então nesse exercício, nós observamos aqui o seguinte, que a Companhia Amazonense tem capacidade prática instalada para produzir até 36 mil carros por ano. Mas, nos últimos anos, vem conseguindo colocar no mercado apenas 24 mil veículos, ao preço médio unitário de 10 mil. E ela somente atua no mercado nacional. Sua estrutura de gastos é a seguinte. Aí temos aqui o material direto, 4 mil por unidade, isso aqui é custo variável. Mão de obra direta, 2.500 por unidade, também custo variável. Custos fixos de 45 milhões por ano. Despesas fixas de 9 milhões por ano. Aqui nós temos uma comissão sobre a receita bruta de 1%, que naturalmente vai ser uma despesa variável, e esse imposto sobre a receita bruta, que vai ser aqui naturalmente uma dedução da receita. E aí o que acontece? Da Venezuela, essa companhia recebe uma proposta de aquisição de 12 mil carros, ao preço CIF de 7.500 cada. Ao preço CIF de 7.500 cada. Caso a proposta seja aceita, haverá isenção de impostos, mas o percentual de comissão sobre o preço de venda bruto dobra. E ainda haverá gastos com frete seguro, que somam 250. Então vejam, essa empresa ela tem uma capacidade prática instalada para 36 mil carros por ano. E somente consegue vender no mercado nacional, no mercado interno, 24 mil. Ora, se a estrutura dela permite produzir até 36 mil carros e ela apenas vende 24 mil, isso significa que há uma capacidade ociosa de 12 mil veículos. 12 mil veículos. Aí o que acontece? Ela recebe uma proposta da Venezuela para vender 12 mil carros a um preço de 7.500. Ou seja, no Brasil ela vende 24 mil unidades a um preço de 10 mil, mas deixa de produzir 12 mil unidades. E essas 12 mil unidades, ela tem condições de produzir. E a Venezuela aceita essas 12 mil unidades aqui. Ó. Da Venezuela, a companhia recebe uma proposta de aquisição de 12 mil carros, ao preço de 7.500, preço menor. Caso a proposta seja aceita, haverá isenção de impostos, mas o percentual de comissão sobre o preço de venda bruto dobra. Em vez de pagar uma comissão de 1%, vai pagar uma comissão de 2%. E ainda haverá gastos com frete seguro, que somam 250. E a pergunta é a seguinte: a Companhia Amazonense deve ou não aceitar essa proposta? Se ela aceitar, por quê? Ou não aceitar, por quê? Para justificar sua resposta, sugere-se calcular. Aí ele pede aqui, da letra A até a letra D, lucro. Lucro bruto por unidade, atuando só no mercado doméstico. Lucro operacional da empresa, antes do imposto de renda, atuando só no mercado doméstico. Lucro bruto de cada unidade a ser vendida para a Venezuela, caso a proposta seja aceita. Lucro operacional da empresa antes do imposto de renda, atuando nos dois mercados. E a margem de contribuição unitária e a total dos automóveis vendidos no mercado doméstico. E essa mesma margem de contribuição unitária e total para a proposta recebida pela Venezuela. Então a gente tem uma situação aqui onde vamos ter que tomar uma decisão. Esse é um cenário onde a gente imagina, vale a pena ficar com a capacidade ociosa em vez de aceitar um pedido por um preço menor, uma comissão dobrada e ainda ter gastos adicionais com frete? É o que a gente vai visualizar aqui agora. Então observem, olhando esse cenário aqui, vamos tentar organizar esses dados. Vamos colocar aqui o seguinte, temos aqui os dois mercados. Vou colocar aqui produção
produção. Aqui a gente coloca Brasil. Vamos colocar aqui Brasil. Aqui de lado a gente coloca a Venezuela. São os dois mercados. Vejam só. A Companhia Amazonense de Veículos tem capacidade prática instalada para produzir até 36 mil carros por ano. Mas nos últimos anos vem conseguindo colocar no mercado apenas 24 mil. Então, aqui no Brasil, somente 24 mil unidades. Aqui no Brasil. Qual é o preço de venda praticado aqui no Brasil? O preço de venda unitário aqui no Brasil, ele é de quanto? 10 mil. 10 mil. Cada unidade vendida no Brasil, 10 mil. Aí aqui a gente vai buscar outras informações, como os custos variáveis. Os custos variáveis, o custo variável unitário, é composto pelo material direto e pela mão de obra direta. Esses dois aqui somados, 4 mil mais 2.500, temos aqui para cada unidade produzida um custo variável de 6.500. 6.500 é o custo variável. Já disse aqui que era custo variável, 6.500. Além disso, nós temos também esses custos fixos de 45 milhões e essas despesas fixas de 9 milhões. Vamos organizar isso aqui melhor. Vamos pegar essa comissão. Essa comissão aqui é uma despesa variável por unidade. A comissão que é de 1%. Comissão de 1%. 1% sobre o preço de venda. 1% sobre o preço de venda. 1% de 10 mil, nós temos quanto aqui? 100. 1%, 1% de quem? De 10 mil. Estou multiplicando aqui. 1% de 10 mil dá 100. É a comissão. O imposto, ele corresponde a 9%. 9% de quem? Também, de 10 mil. 9% de 10 mil, teremos um imposto aqui de 900. Vamos repetir. A comissão, ela é de 1% sobre o preço. 10 mil dá 100. O imposto é de 9% sobre o preço. 10 mil, 900. Essa é a situação que nós temos aqui. Além disso, ela mostra aqui custos fixos de 45 milhões. Custos fixos de 45 milhões. E despesas fixas de quanto? De 9 milhões. Agora vamos analisar aqui o outro lado, o lado da Venezuela. Como é que a gente tem aqui para o contexto da Venezuela? Para o lado da Venezuela, nós temos o seguinte. Qual é a produção para a Venezuela se aceita? Se aceita. 12 mil unidades. 12 mil unidades. Qual é o preço de venda praticado para a Venezuela, caso a proposta seja aceita? 12 mil carros ao preço de 7.500. 7.500 é o preço. 10 mil por unidade, 7.500 por unidade. O custo variável unitário aqui, houve alguma mudança? Houve alguma alteração? Esse material direto, essa mão de obra direta, tem seus valores diminuídos, caso essa proposta para a Venezuela seja aceita? Não. Pelo contexto da questão, nós observamos que o custo variável continua sendo o mesmo, 6.500. Essa despesa variável, para o Brasil, ela é de 1%, a comissão. Só que para a Venezuela, a comissão, ela simplesmente dobra. Então, em vez de 1%, para a Venezuela, vamos ter o quê? 2%. A comissão dobra. Para o Brasil, a comissão é de 1% sobre o preço de venda.
1% de 10 mil. Para a Venezuela, teremos 2%. 2% sobre quem? Sobre 7.500. Então, 2% de 7.500, vamos ter uma comissão aqui de 150 por unidade, que é uma despesa variável. O imposto, no nosso caso aqui, para a Venezuela, não haverá impostos. Ela vai estar isenta do imposto. Além disso, aqui para a Venezuela tem um detalhe. Nós vamos ter a outra despesa variável por unidade, que é o frete. Olha só, o frete. Para o Brasil não há frete, mas para a Venezuela haverá o frete. O frete de quanto, gente? De 250, frete seguro, que somam 250 por unidade. Então, para cada unidade vendida para a Venezuela, haverá um frete de 250. Esta é a situação aqui apresentada para os dois cenários. Lembrando que a capacidade prática instalada dela, a capacidade prática, ou seja, o limite é de quanto? 36 mil unidades, 36 mil carros. Então ela tem duas propostas. Ou ela vende apenas para o Brasil ou apenas para a Venezuela. Se ela vender apenas no Brasil, ela vai ter um custo fixo de 45 milhões e uma despesa fixa de 9 milhões. Se ela vende para o Brasil e para a Venezuela, ela vai continuar tendo um custo fixo de 45 milhões e uma despesa fixa de 9 milhões. Então, se ela atende esse mercado aqui, ou seja, se ela atende a Venezuela, ela passa a produzir 36 mil unidades. E aí, esse custo fixo será naturalmente diluído. Como é que funciona isso? Observem que esses custos fixos são de 45 milhões para até 36 mil carros. Assim como essas despesas fixas, 9 milhões para até 36 mil carros vendidos. Então, vamos olhar aqui os dois cenários que vão acontecer aqui. Ó. O primeiro cenário é o seguinte: vendendo apenas para o Brasil. Vendendo apenas para o Brasil, aí ela vai atuar aqui com quanto? Com 24 mil unidades. E aí vai ficar com a capacidade ociosa de 2 mil unidades. Por quê? Porque ela tem condições de produzir até 36 mil unidades, porém só vai atender ao Brasil, deixando de produzir 12 mil unidades. Desculpem. A capacidade dela limite é de 36 mil unidades. Se ela vende apenas para o Brasil, ela deixa de produzir 12 mil unidades. Ou seja, haverá aí uma capacidade ociosa de 12 mil unidades. Como é que fica o custo fixo aqui? Ó, vejam, como é que fica o custo fixo por unidade aqui? O custo fixo por unidade vai ser quem? O custo fixo total, 45 milhões. Isso aqui dividido por 24 mil unidades. E aí nós vamos ter um custo fixo unitário, 45 milhões, aqui na verdade são 45 milhões. 45 milhões dividido por 24 mil unidades. Teremos aqui um custo fixo de 1.875. E aí a gente observa o seguinte, que se ela vender apenas para o Brasil, o seu custo unitário, ó, o custo unitário, quem é ele? É o custo fixo por unidade mais o custo variável por unidade. Nesse caso aqui, teremos um custo, cada veículo vai apresentar um custo unitário de quanto? O custo fixo será de 1.875 e o custo variável unitário ele aqui, ó,
6.500 mais 6.500. Com isso, teremos aqui um custo unitário de quanto? De 8.375. Veja, o custo unitário ele corresponde ao somatório do custo fixo por unidade mais o custo variável por unidade. O custo fixo unitário foi de quanto? 1.875, ou seja, 45 milhões dividido por 24 mil veículos. 1.875, mais o custo variável unitário, que corresponde ao somatório do material direto e da mão de obra direta por unidade. Mas, vejam bem, se por acaso ele decide atender os dois mercados e decide isso aqui, vendendo para o Brasil, quantas unidades? 24 mil unidades, e para a Venezuela, 12 mil unidades. Ora, com isso aqui, obviamente que teremos um total, olha gente, aqui teremos um total de 36 mil unidades sendo produzidas. E aí ele deixa de ter a capacidade ociosa, porque ele vai trabalhar no limite. No limite. Por quê? Porque ele tem uma capacidade prática para atender até 36 mil veículos. E o que vai acontecer aqui? Esse custo fixo vai ser diluído. Porque em vez de dividir 45 milhões por 24, vamos dividir 45 milhões por 36 mil. Ele vai diluir o custo fixo. E aí o que vai acontecer? O custo fixo por unidade aqui será de quanto? O custo fixo de 45 milhões, teremos aqui um custo fixo de 45 milhões, dividido agora por quanto? Por 36 mil unidades. E aí vamos ter aqui um custo fixo, na verdade, de 1.250. É isso mesmo. 1.250. Então, como é que vai ficar o custo unitário? O custo unitário, eu sei que ele é composto do custo fixo por unidade mais o custo variável por unidade. Esse custo unitário será quem? O custo fixo por unidade, quanto? Tenho aqui 1.250, mais o custo variável por unidade, 6.500, tanto as unidades do Brasil quanto as unidades para a Venezuela, 6.500. Feito isso, chegamos aqui à conclusão de que o custo variável unitário, ele vai ser, o custo unitário, atendendo aos dois mercados, ele cai de 8.375 para 7.750. Aí vocês observam aqui o seguinte: se ele vende apenas para o Brasil, 24 mil unidades, vai ter uma capacidade ociosa de 12 mil unidades aí. E isso, ele vai ter que distribuir esse custo fixo ocioso para essas 24 mil unidades. E aí ele terá um custo unitário de 8.375. Ele não aceitando o pedido da Venezuela. Se ele aceita o pedido da Venezuela, aí ele passa a produzir 36 mil unidades, 24 para atender ao Brasil e 12 mil para atender a Venezuela. E aí esse custo aqui, ele declina para quanto? Para 7.750. É interessante vocês visualizarem essa situação para a gente verificar o que está acontecendo aqui. Mas veja, esse é o impacto que acontece com o custo fixo. Esse custo fixo aqui dá condições, oferece uma estrutura, uma capacidade prática instalada para até 36 mil veículos. Ele vai existir independentemente de a produção ser de 10 mil, 12 mil, 20 mil, 24 mil ou 36 mil. O limite, 36 mil. Então, se ela trabalha no limite, ela consegue otimizar esse custo unitário aqui para 7.750.
7.750. Seguindo esse raciocínio, vamos responder as letras A, B, C, até a letra F, passo a passo, questão por questão. Então, buscando aqui a resolução da letra A, ela pede aqui o lucro bruto por unidade atuando só no mercado doméstico, somente no Brasil. Nós vimos que, produzindo apenas para o Brasil, ela vai ter que alcançar 24.000 unidades. Então, como é que fica essa situação aqui? Vamos pegar aqui o preço de venda. O preço de venda vai ser de quanto? Preço de venda unitário de quanto aqui? De 10.000. 10.000. Desse preço de venda, vamos subtrair o imposto. O imposto de quanto? De 1% de 10.000, que dá 100. 1% de 10.000. Não, desculpa, 9% de 10.000, que dá 900. O imposto é de 900. 9% de 10.000. Exatamente isso. 9% de 10.900. E aí eu vou encontrar aqui o preço de venda líquido. Esse preço de venda líquido vai corresponder 10.000 menos 900, 9.100. Desse preço de venda líquido, nós vamos subtrair quem? O custo unitário. Vamos subtrair aqui o custo unitário, vendendo apenas para o Brasil. Nós fizemos esse cálculo antes e mostramos que, vendendo apenas para o Brasil, esse cálculo foi feito. Observe, o lucro bruto atuando somente no mercado doméstico. E a gente viu que esse custo fixo aqui, para 36.000 unidades, nós encontramos o seguinte: um custo fixo unitário de, calculando isso aqui, 45 milhões, dividido por 24.000 unidades, encontramos um custo fixo unitário antes de 1.875. E aí acrescentamos aqui um custo variável unitário, que nós temos na questão, de 6.500. E aí podemos concluir, somando esses dois, podemos concluir que o custo unitário, ele aqui é de 8.375. Subtrai aqui 8.375. Feito isso, nós vamos encontrar aqui um lucro unitário, um lucro bruto unitário de quanto? De 725. Ela atuando somente no mercado doméstico, somente no Brasil, produzindo 24.000 unidades, ela vai apresentar um custo unitário de 8.375 e, com isso, alcança um lucro bruto unitário de 725. Observem, lucro bruto unitário de 725. Com isso, a gente vai para a letra B. E agora vamos aqui para a letra B. Lucro operacional da empresa antes do imposto de renda, atuando só no mercado doméstico. É o lucro operacional, ou seja, o lucro total. Então, daqui, se eu sei que esse lucro bruto unitário é de 725.000 e foram vendidas 24.000 unidades no mercado doméstico, eu quero saber quem vai ser o lucro bruto total. Então, eu chego aqui, coloco lucro bruto. Lucro bruto total vai ser quem? Eu teria aqui 24.000 unidades vezes esse lucro bruto unitário de quanto?
725. Isso vai me proporcionar um lucro bruto total aqui de 24.000 vezes 725, mostra, na verdade, um lucro de 17.400. 17.400. Vejam, ele pede o lucro operacional. Não vou estruturar a DRE toda. Desse lucro bruto unitário, posso encontrar o lucro bruto total já. Não precisa trabalhar a receita bruta, receita líquida e custo da produção vendida. Basta saber que eu posso buscar aqui o lucro bruto total. Desse lucro bruto total, nós vamos subtrair aqui as comissões, as despesas variáveis, que são as comissões, que eu teria aqui quanto? Teremos aqui 24.000 unidades, 24.000 unidades, vezes uma comissão de quanto? De 100. 24.000 vezes 100, isso, que é 1% da receita. 24.000 vezes 100. Isso vai corresponder a quanto? A 2.400.000. Na verdade aqui é 17.400.000 e aqui eu terei 2.400.000. 2.400.000, isso. Dessas despesas variáveis, falta diminuir quem aqui? Frete não tem, o imposto já foi deduzido, porque eu estou trabalhando no lucro bruto. O que é que está faltando mais aqui? As despesas fixas. As despesas fixas. Despesas fixas de administração e venda, no valor de quanto que nós temos lá na questão? 9 milhões. 9 milhões. Diminuindo essas despesas fixas, aqui, as despesas variáveis e as despesas fixas, vamos encontrar aqui um lucro operacional de quanto? 17.400.000 de lucro bruto, menos despesas variáveis de 2.400.000, menos despesas fixas de 9 milhões. Isso aqui vai corresponder a 6 milhões de lucro operacional. Então, na letra A, nós encontramos o lucro bruto unitário. Desse lucro bruto unitário, já multiplicamos por 24.000 unidades vendidas e encontramos um lucro bruto total de 17.400.000. Subtraímos as despesas variáveis, que são as comissões, de 1%, ou seja, 100 por unidade, 24.000 vezes 100, 2.400.000. As despesas fixas, que são de 9 milhões, e aí nós encontramos um lucro operacional de 6 milhões. Observem, atuando apenas no mercado doméstico, produzindo apenas 24.000 unidades, ela alcança um lucro de 6 milhões. Nesta situação aqui, nós sabemos que ela vai ficar com a capacidade ociosa de 12.000 unidades. Isso é o que vai acontecer aqui. Então, observem, o lucro bruto unitário para cada unidade vendida apenas no Brasil e o lucro operacional para as 24.000 unidades vendidas apenas no Brasil. Esse é um contexto, atuando apenas no Brasil. Vamos ver o que vai acontecer com a chegada da proposta da Venezuela. Aqui nós temos o seguinte: o lucro bruto por unidade a ser vendida, o lucro bruto de cada unidade a ser vendida para a Venezuela, caso a proposta seja aceita. Da Venezuela, ela recebe uma encomenda de 12.000 unidades. 12.000 unidades a um preço menor, o custo variável é mantido, porque o material e a mão de obra não são alterados, mas aí vem um frete de 250 para cada unidade, uma comissão dobrada de 2% sobre 7.500, apesar de haver a isenção do imposto. Mas aí tem uma vantagem, ela passa a produzir de 36.000 unidades, que é a capacidade prática total.
Com essa capacidade prática total, nós sabemos que esse custo fixo aqui, vendendo para o Brasil, vou repetir aqui esse cálculo, para o Brasil, 24.000 unidades e para Venezuela, 12.000 unidades, temos aqui um total de 36.000 unidades. Já fizemos esse cálculo antes, só para recapitular. Com isso, verificamos aqui que o custo fixo por unidade, ele vai ser quem? Vamos pegar esses 45 milhões de custos fixos, vamos dividir agora por quem? Por 36 mil, já que ele vai atender a Venezuela, 36 mil veículos, 24 do Brasil e 12 mil da Venezuela, e aí esse custo fixo vai ser diluído. Esse custo fixo vai ser diluído para quanto? Esse custo fixo aqui, ele será diluído para 1.250. 1.250. O custo variável por unidade, já sabemos que ele é de 6.500. 6.500. Então podemos garantir aqui que o custo unitário, neste contexto aqui, ele vai ser de quanto? 7.750. Estamos repetindo um raciocínio visto antes. 7.750. Então, se ele atende essa condição de vender para o Brasil e para a Venezuela, ele reduz esse custo para os dois mercados, porque os 45 milhões serão diluídos para 36 mil unidades. E aí reduz o custo de cada unidade também vendida no Brasil. Mas e aí como é que fica? Olha só, o lucro bruto de cada unidade vendida para a Venezuela, teremos aqui o seguinte: preço de venda para a Venezuela, o preço de venda aqui, unitário, para a Venezuela de quanto? Temos aqui quanto? 7.500. 7.500. Menos, não vamos ter aqui, menos o imposto, sabemos que isso aqui não vai existir para a Venezuela, não teremos impostos para a Venezuela, e aí chegamos à conclusão de que o preço de venda líquido também vai ser o mesmo. Quanto? 7.500. Desse preço de venda líquido, vamos diminuir o custo unitário. Quanto vai ser o custo unitário aqui agora? 7.750. 7.750. Com isso, vamos encontrar aqui um lucro bruto unitário, um lucro bruto para cada unidade, um lucro bruto unitário de quanto? Negativo. Negativo em quanto? Em 250. Ou seja, prejuízo. É negócio aceitar essas 12 mil unidades para a Venezuela? Aceitamos ou não aceitamos? Veja, para a Venezuela, cada unidade vendida vai sair apresentando um prejuízo de 250. Aí fica a pergunta: cada unidade vendida para o Brasil sai por um lucro de 725. 725 se vendermos apenas 20 mil unidades, lá na letra A. Mas, se atendermos os dois mercados, o que é que vai acontecer? Cada unidade vendida para a Venezuela sai por um prejuízo de 250. E cada unidade vendida para o Brasil sai por quanto? Por quanto sairá? Vejam, isso aqui é a situação da Venezuela, é o mercado da Venezuela. Mas, vamos aqui abrir um adendo
e ver o seguinte. Vamos abrir aqui uma situação e ver o seguinte. Nós sabemos que isso aqui, ó, esse contexto aqui é para a Venezuela. Essa situação aqui é para a Venezuela. Agora vamos abrir essa mesma situação para o Brasil. Para o Brasil. O que é que vai acontecer aqui? No Brasil, nós temos o seguinte. Temos um preço de venda unitário de quanto? Um preço de venda de 10 mil. Aí vamos ter que subtrair aqui os impostos de quanto? De 9% sobre 10 mil, o que vai corresponder a 900. E aí vamos ter um preço de venda líquido no Brasil. De quanto aqui? 10 mil menos 900, teremos aqui 9.100. Daqui vamos subtrair um custo unitário de quanto? Qual é o custo unitário nesse contexto aqui? 7.750. Vamos diminuir aqui 7.750. Com isso, teremos aqui para o Brasil um lucro bruto por unidade de quanto? 9.100 menos 7.750. 9.100 menos 7.750. Ou seja, 1.350 de lucro. 1.350 de lucro. Veja que compensa. Essa aqui sai por um prejuízo de 250, mas você consegue aumentar o lucro bruto no Brasil. Se você vender apenas 24 mil unidades, o lucro bruto no Brasil vai sair por 725. Mas se você atende à proposta da Venezuela, esse custo fixo aqui, ele é diluído ao ponto de aumentar a lucratividade no Brasil. Ah, mas eu vou vender com prejuízo para a Venezuela? Vamos com calma, porque aí eu posso ganhar na margem de contribuição. É onde a gente vai poder decidir. Aqui está a resposta da questão da letra C. Um lucro bruto de 250. Mas a gente aproveitou aqui e viu como é que fica esse contexto para os dois mercados. Para os dois mercados. A letra C, ela pede o lucro operacional antes do imposto de renda para os dois mercados. A letra C, ela pede o lucro operacional. A letra C não, a letra D. O lucro operacional antes do imposto de renda atuando nos dois mercados. A letra D. É justamente isso. Aqui, ó, a letra D. O lucro, letra D. Aqui, ó. Aqui vai ser a letra D. O lucro atuando nos dois mercados. Como é que fica esse lucro atuando nos dois mercados? Vejam bem, o que é que vai acontecer aqui? Nós temos um lucro bruto unitário de 1.350 e aqui um lucro bruto unitário negativo de 250. Vamos ver aqui como é que fica essa situação. Posso começar pela demonstração de resultado, mas aqui eu prefiro trabalhar já do lucro bruto. Vamos abrir uma coluna aqui para o Brasil. Uma coluna para o Brasil. Uma outra coluna para a Venezuela. Venezuela aqui. E aqui o consolidado, total. Total, os dois. Como é que fica esse contexto? Aqui eu sei que nós temos 24 mil unidades e aqui 12 mil unidades, totalizando 36 mil unidades. Esse é o meu contexto. A letra D, ela pede o lucro operacional atuando nos dois mercados. Atuando nos dois mercados,
eu sei que eu vou alcançar aqui a capacidade prática instalada de 36 mil unidades. Não vou começar pela receita bruta, vamos começar pelo lucro bruto. Basta pegar o lucro bruto e multiplicar pela quantidade vendida. Vocês podem pegar essa DRE aqui, trabalhar aqui a receita bruta, ó, trabalhar a receita bruta. Dessa receita bruta vocês vão diminuir os impostos, vão alcançar aqui a receita líquida. Dessa receita líquida vocês vão subtrair o custo de venda. O custo de venda, o custo da produção vendida, para se chegar ao lucro bruto. Esse lucro bruto aqui, como é que eu vou calcular? Vejam, vou pegar essas 24 mil unidades vendidas no Brasil e multiplicar por 1.350. 24 mil vezes 1.350, que é o lucro bruto unitário no Brasil, eu vou ter quanto aqui? 32 milhões e 400 mil. Observem, 24 mil unidades vendidas no Brasil vezes o lucro bruto unitário para cada unidade vendida no Brasil. 24 mil vezes o lucro bruto de cada unidade vendida no Brasil. 32 milhões e 400 mil. Para a Venezuela, 12 mil unidades vezes o lucro bruto de cada unidade vendida na Venezuela. Então teremos aqui quanto? 12 mil vezes 250, teremos aqui 3 milhões, negativo. 3 milhões, negativo. E com isso, fazendo aqui essa junção, vamos ter 29 milhões e 400 mil. Esse é o lucro bruto total. Não precisa dessas informações aqui, não há necessidade. Se eu já tenho aqui o lucro bruto, é só multiplicar pela quantidade vendida. E eu já começo por aqui a minha demonstração de resultado. Desse lucro bruto total, vamos subtrair aqui o frete, que é uma despesa de venda, e também a comissão. O frete, não há frete para o Brasil. Não existe frete aqui no Brasil. Mas para a Venezuela eu tenho frete. 12 mil unidades vezes 250. 12 mil vezes um frete de 250. Vou repetir. 12 mil vezes o frete de 250. Isso vai corresponder a um frete aqui de quanto? De 3 milhões. 3 milhões de frete. Então aqui teremos 3 milhões de frete. A comissão, veja que no Brasil a comissão ela é de 1%, 1% sobre o preço de venda, ou 100. Se são vendidas 24 mil unidades, 24 mil vezes 100, teria aqui de comissão para o Brasil 2 milhões e 400 mil. Para a Venezuela, veja, a comissão ela dobra, vai para 2% de 7.500, que é o preço de venda praticado para a Venezuela. Então a comissão de cada unidade é 150. Nesse caso aqui teremos 12 mil unidades vezes 150, o que vai corresponder a uma comissão de 1.800.000. 1.800.000, 12 mil unidades vendidas para a Venezuela, vezes uma comissão de 150. Cada unidade vendida para a Venezuela, uma comissão de 150. E aí teremos 1.800.000, totalizando aqui 4.200.000. E aqui, por fim, a gente vai subtrair as despesas fixas, que não dá, naturalmente, para
Diluir. Poderíamos até diluir essas despesas fixas. Diluir de que forma? Pela proporção, não é? Pela proporção. Aqui eu tenho 2/3 e aqui 1/3. 2/3, 1/3. Posso fazer isso, mas eu não vou. O autor, ele dilui. Ele simplesmente pega essas despesas fixas que correspondem a 9 milhões, 9 milhões, e desses 9 milhões proporcionaliza. Como é que é essa proporção? A proporção é a seguinte. Pega esses 9 milhões, aqui eu tenho 2/3 e aqui 1/3, de acordo com a quantidade vendida. Com isso, ficam aqui 9 milhões vezes 2/3, teremos aqui quanto? 6 milhões. 9 milhões vezes 1/3, teremos aqui quanto? 3 milhões. Esse é o contexto apresentado. Para poder diluir essas despesas fixas, a gente rateia as despesas fixas de acordo com o montante vendido. Despesas fixas para 36 mil unidades, o Brasil vendeu 2/3, para o Brasil foram vendidos 2/3 e para a Venezuela 1/3. Então dilui, proporciona, rateia os 9 milhões de acordo com a quantidade vendida, ou de acordo com a quantidade vendida mesmo. Feito isso, vamos aqui para o lucro operacional. O lucro operacional. Como é que fica esse lucro operacional aqui? Observem que para o Brasil teremos aqui um lucro operacional de 24 milhões e para a Venezuela um prejuízo de 10 milhões e 800 mil. No geral, teremos aqui um lucro de 13 milhões e 200 mil. Mas observem bem, se o Brasil decidir vender apenas se essa empresa aqui decidir vender apenas para o mercado interno, produzir apenas 24 mil unidades, vocês vão observar lá na letra B que o lucro ele é de 6 milhões. Vou repetir. Se a Companhia Amazonense vende apenas para o Brasil e deixa de produzir 12 mil unidades, ficando com ociosidade, ela vendendo essas 24 mil unidades apenas para o Brasil, ela alcança um lucro de 6 milhões. Porém, se ela decidir vender mais 12 mil unidades para a Venezuela, ela consegue diluir o custo fixo ao ponto de aumentar sua lucratividade no Brasil. E aí chegar a um lucro de 24 milhões, mesmo sabendo que há um prejuízo para as 12 mil unidades vendidas para a Venezuela. Por quê? Porque o lucro ele vai para 13 milhões e 200. Observem na letra B, e vendendo apenas para o Brasil, o lucro é de 6 milhões. Mas se ela decidir aceitar essa proposta para a Venezuela, ela vai diluir o seu custo, né? Alcançando assim uma lucratividade maior para o Brasil, mesmo sabendo que essas 12 mil unidades vendidas para a Venezuela saem com prejuízo. Mas o seu lucro aumenta de 6 milhões para 13.200. Por quê? Por causa da margem de contribuição que não trabalhamos até aqui. Mas olha, a pergunta é a seguinte: essas 12 mil unidades que são vendidas para a Venezuela, elas saem com prejuízo. E a margem de contribuição, será que é positiva? Se a margem de contribuição for positiva, é viável. Então vamos ver aqui como é que é a margem de contribuição nesses dois mercados. Vejam aqui, a margem de contribuição unitária e a margem de contribuição total dos automóveis vendidos no mercado doméstico, ou seja, no Brasil. Como é que fica isso aqui? Ora, no Brasil, no mercado doméstico, no Brasil, vamos ver aqui como é que fica para o cenário brasileiro. Brasil. O preço de venda no Brasil, o preço de venda unitário, nós vimos que ele é de quanto? 10 mil. Desses 10 mil, a gente subtrai os impostos.
O imposto para cada unidade vendida no Brasil, já vimos que ele é de 900. E aí temos um preço de venda líquido para cada unidade aqui no Brasil de quanto? De 9.100. Daqui, desse preço de venda líquido, para chegar à margem de contribuição unitária, teremos que diminuir o custo variável por unidade e as despesas variáveis por unidade. O custo variável por unidade já tenho aqui, 6.500. 6.500. E a despesa variável, eu tenho a comissão, que é de 100 por unidade. A comissão, que é uma despesa variável, 100 por unidade. Feito isso, podemos chegar à conclusão de que a margem de contribuição unitária praticada no Brasil, para cada unidade vendida no Brasil, ela vai corresponder a quanto? Somente no Brasil, 2.500. Cada unidade vendida no Brasil apresenta uma margem de contribuição unitária de 2.500. Vejam, eu tenho essa margem de contribuição unitária de 2.500. Então, se eu simplesmente pegar essa margem de contribuição unitária e multiplicar pela quantidade vendida, multiplicar por 24.000 unidades, vejam, 24.000 unidades, eu vou encontrar aqui o que? Eu vou encontrar a margem de contribuição total, 24.000 vezes 2.500, teria uma margem de contribuição total de 60 milhões. É isso? 24.000 vezes 2.500, 60 milhões. É isso mesmo. 60 milhões ou 60 mil? 60 milhões. $60 milhões. 24.000 vezes 2.500. 60 milhões é a margem de contribuição total, vendendo apenas para o Brasil. Apenas para o Brasil. Aqui está a margem de contribuição unitária, a margem de contribuição unitária e a margem de contribuição total. Vamos ver agora como fica essa situação para a Venezuela. Aqui a gente vai buscar a margem de contribuição unitária e a margem de contribuição total da proposta recebida para a Venezuela. Então aqui vamos trabalhar a Venezuela. Nesse caso, observem bem, o preço de venda unitário praticado para a Venezuela, ele é de 7.500, vimos aqui. Vamos só demonstrar aqui, mas sabemos que para a Venezuela, os impostos, a empresa é isenta de impostos. Então, naturalmente, que você vai ter um preço de venda líquido aqui de 7.500. Desse preço de venda líquido, a gente subtrai aqui o custo variável por unidade, que corresponde a 6.500. Vamos subtrair aqui a despesa para a Venezuela, a despesa com frete, né? A despesa variável com frete. Cada unidade vendida para a Venezuela tem um frete de quanto? De 250. 250. E além do frete, existe a comissão, a despesa variável da comissão. Nós sabemos que a comissão é o dobro, só que é 2% sobre o preço de venda, o que vai corresponder a quanto? A 150. 150. Com isso, teremos aqui uma margem de contribuição para cada unidade vendida para a Venezuela de quanto aqui? Quanto vamos encontrar aqui?
7.500 menos 6.500 menos 250 menos 150. Isso vai chegar a 600. Então vejam que cada unidade vendida para a Venezuela, apesar de apresentar prejuízo, mas apresenta uma margem de contribuição positiva. E vejam, se nós pegarmos esse valor aqui de 600 e multiplicarmos, vejam só, pega isso aqui e multiplica por 12.000 unidades, 600 e multiplica por 12.000 unidades. O que é que vamos ter aqui? Uma margem de contribuição total, na verdade, de quanto? De 7.200.000. Vejam que essas unidades, essas 12.000 unidades vendidas para a Venezuela, apesar de saírem com prejuízo, mas elas apresentam uma margem de contribuição positiva de 600. Então, observando aqui o cenário geral, a gente pode chegar aqui e contextualizar o seguinte. Vejam só. Não adianta resolver essa questão, assistir ao vídeo sem compreendê-la. Observem bem. Letra A, nós encontramos um lucro bruto unitário apenas para o Brasil, ou seja, 24.000 unidades. O lucro bruto, esse lucro bruto unitário aqui, por unidade, ele foi de 725. Na letra B, nós apresentamos esse lucro bruto total apenas para o Brasil, ou seja, para as 24.000 unidades. Esse lucro bruto total aqui, lucro bruto total, ele foi de quanto? Nós tivemos aqui essas 24.000 unidades vezes os 725. Um lucro bruto total de 17.400.000. Observem que, já vendendo somente para o Brasil, ela já apresenta um lucro. Ela já apresenta lucro. Se ela decide, na letra C, nós mostramos que, para a Venezuela, o lucro bruto por unidade, para cada unidade, o lucro bruto para cada unidade, o lucro bruto, na verdade, né? O lucro bruto para cada unidade vendida para a Venezuela foi quanto? Tivemos aqui um lucro bruto por unidade, para cada unidade vendida para a Venezuela, encontramos um resultado negativo. Um lucro bruto que foi um prejuízo, 250. Mas vejamos, 250. Só que aqui ela passa a trabalhar quantas unidades? 36.000 unidades. Para poder atender a Venezuela, a produção aumenta para 36.000 unidades. Ou seja, além de atender o mercado brasileiro, ela tem que atender o mercado venezuelano. 36.000 unidades. Com isso, a gente vê que o lucro para os dois mercados, foi de quanto? Nós vimos para o Brasil, um lucro bruto total de 32.400.000, e para a Venezuela, um prejuízo de 3 milhões. Aí quando fomos para
a margem de contribuição, 32 milhões é o lucro bruto total. E vimos lá embaixo um lucro operacional para o Brasil de 24 milhões e para a Venezuela de 10 milhões e 800 mil. Consolidando aqui o total que nós encontramos lá na letra D, um resultado aqui de quanto? De 13 milhões e 200 mil. Vejam a diferença, gente. Observem aqui a diferença. Se ela decide vender apenas no Brasil, ela consegue aqui um lucro de quanto? Um lucro bruto de 17.400. E um lucro, podemos dizer aqui também o seguinte, e um lucro operacional aqui para os dois mercados de 3.200. Na letra E, nós buscamos a margem de contribuição unitária para o Brasil e vimos que essa margem de contribuição unitária, ela é de quanto? Para o Brasil aqui. Para o Brasil, encontramos uma margem de contribuição unitária de 2.500 e uma margem de contribuição total de 60 milhões. 60 milhões. Eu sei que os custos de despesas fixos são de 54 milhões. Olha só, os custos de despesas fixos. Então, essa margem de contribuição total aqui, somente para o Brasil, já cobre esses custos de despesas fixos de 54 milhões, trazendo aí um lucro de 6 milhões. Mas, as unidades vendidas para a Venezuela, margem de contribuição unitária, Venezuela, ela é positiva. Se ela é positiva, mesmo saindo com prejuízo, vai aumentar esse lucro. A margem de contribuição unitária da Venezuela, nós calculamos aqui na letra F, ela foi de quanto? Foi de 600. E a margem de contribuição total para o mercado venezuelano foi de 7 milhões e 200 mil. 7 milhões e 200 mil. Vejo que 7 milhões e 200 mil vai aumentar o lucro de 6 milhões, vendendo apenas para o Brasil, para 13 milhões e 200 mil. Observe que, com essa margem de contribuição total aqui do Brasil, 24 mil unidades, ela alcança um lucro de 6 milhões. Vejam, aqui, com essa margem de contribuição total para 24 mil unidades no Brasil, o lucro operacional será de 6 milhões. Por quê? 60 milhões menos 54 milhões de custos e despesas fixos, um lucro de 6 milhões. Mas, se nós vendermos 12 mil unidades a mais, adicionarmos 12 mil unidades para a Venezuela, essas 12 mil unidades para a Venezuela vai aumentar o lucro em 7.200, alcançando aqui 13 milhões e 200 mil de lucro. Tem que compreender esse exercício. Não adianta somente fazer, tem que entender e ver a lógica, a influência dos custos fixos nos resultados. E mostrando aqui o porquê da não aceitação dos custos fixos para a tomada de decisão. É viável aceitar a proposta da Venezuela? Sim. Por quê? Porque aceitando a proposta para a Venezuela, o custo unitário será diluído. Por quê? Porque em vez de você ter um custo fixo de 45 milhões para 24 mil unidades, você vai ter um custo fixo sendo diluído para 36 mil unidades, o que vai diminuir o custo fixo por unidade e, consequentemente, o custo unitário, aumentando assim a lucratividade para o Brasil. Repito, se essa empresa decidir vender apenas para o Brasil, o lucro operacional será de 6 milhões. 6 milhões. Mas se ela decidir atender aos dois mercados, aí ela terá um lucro de 13 milhões e 200. Ou seja, os 6 milhões somente para o Brasil, mais de 7 milhões e 200 para a Venezuela. Isso tem que ficar bem claro. Vou repetir aqui.
Vou repetir aqui. Apenas para o Brasil. Apenas mais de contribuição total, Brasil. Temos 24 mil unidades, vezes quem? A margem de contribuição unitária do Brasil, vezes 2.500. Veja que essa margem de contribuição total para o Brasil, ela vai alcançar quanto? 60 milhões. 60 milhões. Se vendermos 24 mil unidades apenas para o Brasil. 24 mil vezes a margem de contribuição unitária, que é de 2.500. 60 milhões. Daqui vou subtrair o custo e despesa fixo, que é de quanto? O custo e despesa fixo. Vejam só. No custo e despesa fixo de 45 mais 9, 54 milhões. Fazendo isso, terei aqui um resultado de quanto? De 6 milhões, que é esse lucro aqui. Esse lucro, 6 milhões. Se a gente somar esses 6 milhões mais essa margem de contribuição de 7.200, vamos chegar a 13 milhões e 200 mil. Aqui é treinar e compreender, resolver e compreender. Com isso a gente fecha essa questão 15.4. Grande, extensa, mas boa para se compreender esse capítulo 15, para compreendermos o capítulo 15. Por aqui ficamos.